Imagine por um momento, uma criança de apenas 7 anos que não pronuncia uma única palavra há 3 anos, enquanto os médicos mais caros do país fracassam um após o outro. Agora imagine que a pessoa capaz de devolver a voz a essa menina seja exatamente aquela que todos ignoram, desprezam e tratam como invisível. Esta é a história de como uma simples empregada doméstica conseguiu o que milhões de reais em tratamentos não puderam fazer, e como sua sabedoria silenciosa transformou para sempre a vida de uma das famílias mais poderosas do Brasil. Na imponente mansão dos Albuquerque, no bairro mais nobre de São Paulo, o silêncio havia se tornado o som mais alto da casa. Juiz federal Dr. Augusto Albuquerque, aos 52 anos, era conhecido por sua rigidez nos tribunais, sua fortuna de mais de 50 milhões de reais, mas dentro de casa enfrentava uma batalha que o dinheiro não conseguia vencer. Sua filha Sofia, de apenas 7 anos, não falava uma palavra sequer desde os 4 anos de idade, quando perdeu tragicamente a mãe em um acidente de carro. Os neurologistas mais renomados, os psiquiatras infantis mais caros, as clínicas mais exclusivas do país, todos haviam falhado em devolver a voz à pequena Sofia. O juiz, homem acostumado a resolver tudo com autoridade e recursos financeiros, sentia-se completamente impotente diante do silêncio de sua própria filha. Trabalha nesta mesma mansão, há apenas 6 meses, Maria das Graças, uma mulher negra de 45 anos, viúva, mãe de 3 filhos que criou sozinha trabalhando como doméstica a vida toda. Maria chegava todos os dias às 6 da manhã. Limpava cada canto daquela casa com um carinho que ia muito além do dever profissional, e observava com os olhos de quem conhecia profundamente a dor de uma criança ferida. O que ninguém sabia sobre Maria era que ela possuía um dom especial, uma capacidade quase sobrenatural de compreender as linguagens não verbais, especialmente de crianças traumatizadas. Quando era jovem, havia trabalhado como voluntária em um orfanato onde aprendeu a ouvir o que as crianças não conseguiam dizer, desenvolvendo técnicas próprias de comunicação que iam muito além das palavras. Maria observava Sofia todos os dias, notando cada gesto, cada olhar, cada movimento da menina, como se estivesse lendo um livro aberto que só ela conseguia decifrar. Dr. Augusto, por sua vez, havia se tornado um homem amargo e distante desde a morte da esposa. O trabalho no tribunal era seu refúgio, onde podia exercer controle absoluto, mas em casa sentia-se perdido e incapaz. Ele mal notava a presença de Maria, tratando-a com a indiferença típica de quem considera os empregados parte da mobília. Para ele, ela era apenas mais uma das dezenas de domésticas que haviam passado por sua casa, contratadas e dispensadas conforme sua eficiência em manter tudo impecavelmente limpo e organizado. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, este é o momento perfeito para fazer parte desta comunidade que valoriza histórias reais de transformação e justiça. Clique no botão de inscrever-se e ative o sininho para não perder nenhuma de nossas narrativas emocionantes. A rotina seguia assim até que, numa manhã de segunda-feira, Dr. Augusto tomou uma decisão que mudaria tudo para sempre. Cansado de ver sua filha definhando no silêncio, ele convocou uma reunião extraordinária em sua casa. Convidou os 5 neurologistas pediátricos mais respeitados do país, oferecendo a quantia astronômica de 10 milhões de reais para quem conseguisse fazer Sofia voltar a falar. A notícia se espalhou pelos círculos médicos como fogo na palha. Dr. Ricardo Mendes, neurologista famoso por sua arrogância e sede de dinheiro, chegou à mansão com sua equipe, convencido de que seria uma tarefa simples para alguém de seu calibre. Juiz Albuquerque, disse ele com um sorriso prepotente, o senhor pode considerar este caso resolvido. Com meus métodos revolucionários e minha experiência internacional, sua filha estará falando em questão de semanas. Os outros médicos também se mostraram confiantes, cada um prometendo resultados miraculosos em troca da fortuna oferecida. Maria, que servia café durante a reunião, observava tudo em silêncio. Ela havia notado algo que todos os especialistas ignoraram completamente. Sofia não estava presente na sala durante a apresentação dos médicos, mas podia ser vista espiando da escada, e seus pequenos olhos mostravam uma mistura de medo e tristeza, sempre que um dos doutores falava alto demais ou gesticulava de forma brusca.
Maria percebeu que a menina associava vozes masculinas autoritárias com o trauma da perda da mãe, pois havia presenciado discussões intensas entre os pais antes do acidente fatal. Dr. Ricardo Mendes assumiu o caso imediatamente, implementando um regime rigoroso de sessões diárias. Suas técnicas envolviam estímulos visuais agressivos, exercícios de repetição forçada e até mesmo pequenas recompensas condicionais, que mais pareciam adestramento animal do que tratamento humanizado. Sofia, já fragilizada emocionalmente, passou a apresentar sinais de ansiedade ainda mais severa. Ela começou a ter pesadelos, recusava-se a comer adequadamente e desenvolveu uma aversão profunda a qualquer adulto que se aproximasse dela de forma autoritária. Dr. Augusto, desesperado para ver resultados, pressionava ainda mais Dr. Mendes, que por sua vez intensificava os métodos controversiais, criando um ciclo vicioso de pressão e trauma. Maria observava tudo isso com o coração partido. Durante suas tarefas diárias, ela tentava se aproximar de Sofia de forma sutil e respeitosa. Quando limpava o quarto da menina, cantarolava baixinho cantigas de ninar que aprendeu quando cuidava de seus próprios filhos. Quando organizava os brinquedos, criava pequenos cenários lúdicos que contavam histórias silenciosas de esperança e carinho. Sofia, inicialmente desconfiada, começou aos poucos a demonstrar curiosidade pelas pequenas atenções de Maria. A empregada nunca forçava a interação, nunca invadia o espaço pessoal da criança, simplesmente oferecia sua presença calorosa e constante como um porto seguro em meio à tempestade de tratamentos agressivos. 3 meses se passaram e Dr. Ricardo Mendes não havia conseguido nenhum progresso significativo. Pelo contrário, o estado emocional de Sofia havia se deteriorado drasticamente. Dr. Augusto, furioso com a falta de resultados, demitiu Dr. Mendes e contratou o segundo médico da lista, Dra. Helena Vasquez, uma psiquiatra infantil que prometia uma abordagem mais científica e moderna. Dra. Helena implementou uma série de testes psicológicos intensivos e medicações experimentais que deixaram Sofia ainda mais retraída e apática. A menina passou a evitar qualquer contato visual, passava horas olhando para o vazio e havia perdido o interesse até mesmo por suas bonecas favoritas. Foi durante esse período sombrio que Maria tomou uma decisão arriscada. Ela havia observado que Sofia demonstrava sinais sutis de comunicação que todos os especialistas ignoravam completamente. A menina usava uma linguagem corporal complexa, diferentes posicionamentos dos dedos para expressar necessidades básicas, movimentos específicos dos olhos para indicar sim ou não, e até mesmo uma forma particular de organizar seus brinquedos para expressar sentimentos. Maria começou a conversar com Sofia através dessa linguagem não verbal, respondendo aos sinais da menina e criando novos códigos de comunicação que só elas duas compreendiam. A transformação foi gradual, mas notável. Sofia começou a sorrir timidamente quando Maria entrava no quarto, passou a comer melhor quando a empregada estava por perto, e até mesmo começou a brincar de forma mais espontânea durante os horários em que Maria trabalhava no andar superior da casa. Dr. Augusto, absorto em suas frustrações com os tratamentos médicos que continuavam falhando, não percebia essas mudanças sutis mas significativas no comportamento de sua filha. Dra. Helena Vasquez, após 4 meses de tentativas infrutíferas, sugeriu que Sofia fosse internada em uma clínica especializada em distúrbios psiquiátricos infantis graves. Dr. Albuquerque, disse ela durante uma consulta particularmente tensa, sua filha apresenta um quadro de mutismo seletivo severo associado a possível espectro autista. Recomendo internação imediata para tratamento intensivo com isolamento controlado. A sugestão deixou o Dr. Augusto desesperado. A ideia de separar-se de Sofia, sua única família restante, era insuportável, mas ele estava disposto a qualquer sacrifício se isso significasse ver sua filha recuperada. Foi neste momento crítico que Maria das Graças tomou a decisão mais corajosa de sua vida. Ela sabia que se manifestar contra a opinião de médicos renomados poderia custar seu emprego, sua única fonte de renda para sustentar seus próprios filhos, mas sua consciência não permitia que permanecesse em silêncio enquanto uma criança inocente era encaminhada para um tratamento que sabia ser inadequado. Na noite anterior à data marcada para a internação de Sofia,
Maria pediu para falar com o Dr. Augusto em particular. Se esta história está tocando seu coração tanto quanto tocou o nosso, demonstre seu apoio deixando um like neste vídeo. Seu engajamento nos ajuda a continuar trazendo histórias reais que inspiram mudança e espalham esperança. Dr. Augusto, disse Maria com a voz trêmula mas determinada, eu sei que o senhor pode me demitir pelo que vou dizer, mas não posso ficar calada. Sofia não precisa ser internada. Ela não está doente da forma como os médicos pensam. Ela está se comunicando, sim, mas de uma maneira que eles não conseguem enxergar. Dr. Augusto, inicialmente irritado pela ousadia de uma empregada doméstica questionando especialistas renomados, estava prestes a dispensá-la imediatamente quando Maria continuou. Por favor, me dê apenas 5 minutos com sua filha, na sua presença, para mostrar o que ela realmente é capaz de fazer. O juiz, movido talvez pelo desespero ou por uma última fagulha de esperança, concordou com o pedido inusitado. Maria subiu até o quarto de Sofia, seguida de perto por Dr. Augusto, que observava cético cada movimento da empregada. Maria se ajoelhou ao lado da cama onde Sofia estava deitada, olhando fixamente para o teto, e começou a fazer pequenos gestos com as mãos, uma linguagem que ela havia desenvolvido especificamente para se comunicar com a menina. Para o espanto absoluto de Dr. Augusto, Sofia imediatamente voltou sua atenção para Maria e começou a responder com os gestos próprios, estabelecendo uma conversa silenciosa mas claramente significativa entre elas. Sofia, disse Maria com voz suave e carinhosa, seu papai está aqui e está muito preocupado com você. Ele pensa que você não consegue falar, mas eu sei que você consegue. Você não fala porque tem medo, não é verdade? Sofia olhou diretamente para Maria e fez um gesto afirmativo com a cabeça, o primeiro sinal claro de comunicação que havia demonstrado na presença de seu pai em mais de um ano. Dr. Augusto sentiu as lágrimas brotarem em seus olhos ao perceber que sua filha estava, de fato, se comunicando de forma consciente e intencional. Maria continuou sua abordagem cuidadosa. Você sente falta da mamãe e tem medo de que, se falar sobre ela, vai deixar o papai triste também. Não é isso? Novamente, Sofia confirmou com um aceno. Maria então olhou para Dr. Augusto e disse, ela precisa saber que é seguro sentir saudade, que é seguro falar sobre a mãe, e principalmente, que o senhor não vai ficar bravo ou triste se ela expressar seus sentimentos. Dr. Augusto, completamente tomado pela emoção, se aproximou da cama. Pela primeira vez em anos, realmente enxergou sua filha não como uma paciente a ser curada, mas como uma criança que precisava de amor e compreensão. Sofia, minha filha, disse ele com a voz embargada, eu sinto muito por tudo o que você passou. Eu também sinto muita falta da mamãe. Está tudo bem se você quiser falar sobre ela comigo. Eu não vou ficar bravo, eu prometo. Foi então que aconteceu o momento mais extraordinário. Sofia olhou diretamente nos olhos do pai. Com a voz fraca mas clara após 3 anos de silêncio, sussurrou. Papai, eu também sinto saudade da mamãe. As palavras ecoaram pelo quarto como um milagre. Dr. Augusto, que havia gastado milhões de reais em tratamentos sofisticados, descobriu que a chave para curar sua filha estava no coração compassivo de uma empregada doméstica que todos consideravam insignificante. Maria havia compreendido que Sofia não sofria de nenhum distúrbio neurológico grave, mas sim de um trauma emocional profundo que a impedia de se expressar verbalmente por medo de causar mais dor aos adultos ao seu redor. Dr. Augusto abraçou sua filha pela primeira vez em anos, enquanto ela continuava a falar, timidamente no início, mas com crescente confiança a cada palavra pronunciada. Eu tinha medo de falar sobre a mamãe porque você sempre ficava triste, disse Sofia. Mas eu quero contar para você sobre os sonhos que tenho com ela, e quero que você me conte histórias de quando vocês eram felizes juntos. O diálogo entre pai e filha, mediado pela sabedoria e sensibilidade de Maria, revelou que a menina havia desenvolvido uma capacidade de percepção emocional extraordinariamente aguçada, conseguindo captar até os menores sinais de tristeza ou desconforto nos adultos ao seu redor. Na manhã seguinte,
Dr. Ricardo Mendes chegou à mansão para uma última consulta, convencido de que seria chamado para acompanhar Sofia até a clínica psiquiátrica. Ele encontrou, para sua total surpresa, uma menina completamente transformada, conversando animadamente com seu pai sobre um livro de histórias que estavam lendo juntos. Isso é impossível, murmurou o Dr. Mendes. Ontem ela estava completamente não responsiva. Que tipo de medicação vocês administraram? Dr. Augusto olhou para Maria, que estava organizando discretamente o café da manhã, e respondeu com firmeza: nenhuma medicação, doutor. O que minha filha precisava não estava em nenhum manual de medicina. Ela precisava de alguém que soubesse ouvir não apenas com os ouvidos, mas com o coração. Dr. Ricardo Mendes, incapaz de aceitar que uma simples empregada doméstica havia conseguido o que ele e toda sua equipe especializada não conseguiram, reagiu com arrogância e desprezo. Dr. Albuquerque, o senhor está sendo ingênuo. Esta empregada obviamente fez algum tipo de charlatanismo ou manipulação psicológica inadequada. Crianças com mutismo seletivo não se curam da noite para o dia com conversinha. A resposta desrespeitosa de Dr. Mendes despertou algo profundo em Dr. Augusto. Pela primeira vez, ele viu claramente a arrogância e a falta de humanidade que havia caracterizado todos os tratamentos que sua filha havia recebido. Dr. Mendes, disse ele com a autoridade de quem estava acostumado a fazer justiça nos tribunais, o senhor passou meses tentando consertar minha filha como se ela fosse uma máquina quebrada, quando na verdade ela precisava apenas ser compreendida como ser humano. Maria das Graças conseguiu em 5 minutos o que o senhor não conseguiu em meses porque ela enxergou minha filha como uma pessoa, não como um caso clínico. Dr. Mendes, furioso por ter sua competência questionada publicamente, especialmente em comparação com uma empregada doméstica, perdeu completamente a compostura profissional. Dr. Albuquerque, o senhor está cometendo um erro gravíssimo ao confiar na opinião de uma pessoa sem qualquer formação médica. Esta mulher provavelmente aplicou algum tipo de técnica duvidosa que pode ter consequências psicológicas graves para sua filha. Eu vou reportar este caso ao Conselho de Medicina e às autoridades competentes. A ameaça revelou claramente o caráter mesquinho e prepotente do médico, que preferia atacar uma pessoa humilde do que reconhecer suas próprias limitações profissionais. Foi neste momento de tensão máxima que Dr. Augusto tomou uma decisão que mudaria não apenas sua vida, mas também seu entendimento sobre valor humano e justiça social. Ele se levantou, olhou diretamente para Dr. Mendes e declarou: Doutor, o senhor pode reportar o que quiser para quem quiser, mas eu sei reconhecer competência e integridade quando as vejo. Maria das Graças demonstrou mais sabedoria e eficácia em um dia do que toda sua equipe em meses de tratamento caro e inútil. Em seguida, voltou-se para Maria, diante de todos os presentes, disse algo que ninguém esperava. Maria, eu gostaria de oferecer a você não apenas os 10 milhões de reais que prometi ao médico que curasse minha filha, mas também uma bolsa de estudos integral para que você possa formalizar o conhecimento extraordinário que já possui. A reação foi de choque absoluto. Dr. Mendes ficou lívido de raiva, incapaz de aceitar que uma empregada doméstica negra pudesse ser considerada mais valiosa do que ele, um médico formado nas melhores universidades do país. Isso é um absurdo, gritou ele. O senhor está prestes a entregar uma fortuna para uma pessoa que não tem nenhuma qualificação formal, nenhum diploma, nenhum reconhecimento acadêmico. Sua reação preconceituosa e elitista revelou as verdadeiras motivações por trás de sua indignação. Não era questão de competência profissional, mas sim de não suportar ver uma mulher negra e pobre sendo valorizada acima dele. Maria, por sua vez, estava completamente atônita. Nunca em sua vida havia imaginado que poderia receber tal reconhecimento por algo que considerava simplesmente sua natureza humana compassiva. Dr. Augusto, disse ela com lágrimas nos olhos, eu não fiz isso pensando em dinheiro. Eu só via uma criança sofrendo e não podia ficar parada. Mas se o senhor realmente quer me ajudar, eu aceito a oportunidade de estudar para poder ajudar outras crianças como Sofia. Deixe seu comentário abaixo contando o que você achou desta transformação incrível.
Você conhece alguma história similar de pessoas simples que fizeram a diferença onde especialistas falharam? Queremos ouvir sua opinião, suas próprias experiências. Dr. Augusto, que havia passado anos de sua vida profissional julgando pessoas e situações nos tribunais, experimentou pela primeira vez o que significava ser verdadeiramente justo em sua vida pessoal. Ele percebeu que havia passado anos valorizando títulos, diplomas e status social, enquanto ignorava completamente qualidades humanas fundamentais como empatia, intuição e sabedoria prática. Maria, disse ele com profunda sinceridade, você me ensinou que o verdadeiro valor de uma pessoa não está em seus diplomas ou conta bancária, mas em sua capacidade de enxergar e curar a dor dos outros. A transformação na vida de Maria foi extraordinária, mas ela permaneceu sempre humilde e focada no que realmente importava. Com os recursos fornecidos por Dr. Augusto, ela iniciou um curso de psicologia com especialização em terapia infantil, descobrindo que suas intuições naturais tinham fundamento científico sólido e poderiam ser aprimoradas com conhecimento formal. Ela também começou a trabalhar meio período em um centro de atendimento a crianças traumatizadas, onde suas técnicas inovadoras de comunicação não verbal rapidamente ganharam reconhecimento entre outros profissionais da área. Sofia, por sua vez, floresceu de maneira impressionante. Com o trauma finalmente processado adequadamente e a comunicação reestabelecida com seu pai, ela não apenas voltou a falar normalmente, mas desenvolveu uma maturidade emocional notável para sua idade. Ela se tornou extremamente próxima de Maria, considerando-a uma segunda mãe, e frequentemente pedia para acompanhar Maria em suas visitas ao centro de atendimento infantil, onde demonstrava uma empatia natural extraordinária com outras crianças em situação de vulnerabilidade. Dr. Augusto passou por uma transformação pessoal profunda que se refletiu também em sua carreira profissional. Nos tribunais, ele começou a prestar mais atenção às histórias humanas por trás dos casos, especialmente quando envolviam pessoas de classes sociais menos favorecidas. Ele passou a questionar mais frequentemente se estava aplicando verdadeira justiça ou apenas seguindo protocolos burocráticos. Sua experiência com Maria e Sofia o levou a criar um programa social dentro do sistema judiciário para identificar e apoiar talentos naturais em comunidades carentes, oferecendo bolsas de estudo e oportunidades de desenvolvimento para pessoas que, como Maria, possuíam sabedoria e competência extraordinárias, mas nunca tiveram acesso à educação formal. Dr. Ricardo Mendes, incapaz de aceitar sua derrota profissional e pessoal, tentou processar Dr. Augusto por prática médica irregular e Maria por exercício ilegal da medicina. No entanto, sua campanha difamatória acabou se voltando contra ele mesmo quando outros pacientes começaram a relatar casos similares de tratamentos inadequados e falta de sensibilidade humana. O Conselho Regional de Medicina abriu uma investigação sobre seus métodos questionáveis, e Dr. Mendes acabou perdendo vários clientes importantes que preferiram buscar profissionais mais humanizados e eficazes. 6 meses depois dos eventos que mudaram suas vidas, Dr. Augusto organizou uma festa de aniversário especial para Sofia, não apenas para comemorar seus 8 anos, mas principalmente para celebrar seu renascimento emocional e vocal. A festa reuniu as famílias dos colegas de escola de Sofia, alguns vizinhos, claro, Maria com seus 3 filhos, que foram recebidos como membros da família. Sofia, radiante e falante, fez questão de apresentar Maria a todos os convidados como a pessoa mais especial do mundo, que me ensinou que é possível falar com o coração mesmo quando as palavras não saem da boca. Durante seu discurso na festa, Dr. Augusto refletiu publicamente sobre as lições que havia aprendido. Eu gastei milhões de reais procurando a cura para minha filha nos lugares errados, quando a resposta estava bem diante dos meus olhos todos os dias. Aprendi que a verdadeira competência não vem necessariamente de diplomas ou certificados, mas da capacidade de enxergar, compreender e se conectar genuinamente com o sofrimento alheio. Maria das Graças não apenas devolveu a voz à minha filha, ela me ensinou a ouvir com o coração. Maria, que havia passado a vida inteira sendo invisível para as famílias onde trabalhava, agora se encontrava no centro de uma transformação que ia muito além de sua própria história.
Ela havia se tornado um exemplo vivo de que sabedoria e competência podem florescer em qualquer lugar, independentemente de origem social ou formação acadêmica. Mais do que isso, sua história começou a inspirar mudanças na forma como a própria comunidade médica enxergava a importância da sensibilidade humana no processo de cura. O relacionamento entre Dr. Augusto e Maria evoluiu para uma amizade profunda baseada em respeito mútuo e admiração sincera. Ele se tornou não apenas seu benfeitor financeiro, mas também seu mentor acadêmico, ajudando-a a navegar pelo mundo universitário e oferecendo conexões profissionais que aceleraram sua carreira na área de terapia infantil. Maria, por sua vez, continuou sendo uma presença constante e estabilizadora na vida de Sofia, oferecendo a perspectiva materna carinhosa que a menina havia perdido tão precocemente. Um ano após o episódio que mudou tudo, Maria das Graças formou-se como psicóloga infantil com louvor e abriu sua própria clínica especializada em crianças traumatizadas, usando uma abordagem revolucionária que combinava técnicas acadêmicas tradicionais com os métodos intuitivos de comunicação não verbal que havia desenvolvido naturalmente. Sua clínica rapidamente se tornou referência nacional, e ela passou a ser convidada para palestras em universidades e congressos médicos, sempre enfatizando que o conhecimento técnico deve ser sempre acompanhado de genuína compaixão humana. Dr. Augusto, inspirado pela transformação pessoal e profissional que havia experimentado, decidiu usar sua posição privilegiada no sistema judiciário para promover mudanças sociais mais amplas. Ele criou uma fundação focada em identificar e desenvolver talentos naturais em comunidades carentes, oferecendo não apenas bolsas de estudo, mas também mentoria personalizada e oportunidades de networking que tradicionalmente só estavam disponíveis para pessoas de classes sociais mais altas. A fundação rapidamente se tornou um modelo para outras iniciativas similares em todo o país. Sofia cresceu para se tornar uma criança excepcionalmente empática e articulada, com uma compreensão profunda sobre trauma, cura e a importância de valorizar pessoas pelos seus dons naturais ao invés de suas credenciais sociais. Aos 10 anos, ela já demonstrava interesse em seguir os passos de Maria, expressando o desejo de trabalhar com crianças que passam por dificuldades similares às que ela havia enfrentado. Sua experiência a havia tornado extraordinariamente sensível às necessidades emocionais dos outros, transformando seu trauma original em uma fonte de força e propósito. A história de como uma empregada doméstica conseguiu curar o que médicos milionários não conseguiram se espalhou muito além dos círculos sociais de Dr. Augusto, inspirando discussões importantes sobre preconceito social, valor humano verdadeiro e a necessidade de reconhecer competência independentemente de origem ou formação formal. Jornais nacionais cobriram a história, universidades a usaram como estudo de caso sobre a importância da empatia na prática médica, e organizações sociais a citaram como exemplo de como talentos extraordinários podem estar escondidos nos lugares mais improváveis. Dr. Ricardo Mendes, confrontado com a evidência inegável de que havia sido superado por alguém que ele considerava inferior, eventualmente foi forçado a reavaliar suas próprias práticas e preconceitos. Embora inicialmente resistente, ele acabou procurando Maria para uma conversa privada, onde admitiu suas falhas profissionais e pessoais, pediu perdão pelo tratamento desrespeitoso que havia dado a ela e a Sofia, e expressou o desejo de aprender com os métodos que ela havia desenvolvido. Maria, fiel à sua natureza compassiva, não apenas perdoou o Dr. Mendes, mas ofereceu orientação para que ele pudesse incorporar mais sensibilidade humana em sua prática médica. Esta história nos ensina que o verdadeiro valor de uma pessoa não pode ser medido por títulos acadêmicos, posição social ou riqueza material, mas sim pela capacidade de enxergar, compreender e curar a dor dos outros. Maria das Graças provou que sabedoria genuína e competência extraordinária podem florescer em qualquer lugar, e que às vezes as soluções mais eficazes para nossos problemas mais complexos vêm das fontes mais inesperadas. Mais importante ainda, ela demonstrou que quando valorizamos verdadeiramente o talento humano, independentemente de sua origem, criamos oportunidades para transformações que beneficiam não apenas indivíduos, mas sociedades inteiras. A humildade venceu a arrogância, a compaixão superou o preconceito, e a justiça verdadeira prevaleceu sobre as aparências superficiais.
Dr. Augusto aprendeu que ser verdadeiramente justo significa reconhecer e recompensar o mérito onde quer que ele se manifeste, enquanto Sofia descobriu que sua voz havia valor não apenas quando falava, mas também quando ouvia com o coração aberto. E Maria das Graças, que começou esta jornada como uma empregada doméstica invisível, tornou-se um farol de esperança e um exemplo vivo de que todos nós possuímos dons únicos que, quando reconhecidos e valorizados adequadamente, têm poder de transformar o mundo ao nosso redor. Se esta história tocou seu coração e fez você refletir sobre como valoriza as pessoas ao seu redor, inscreva-se em nosso canal para mais narrativas inspiradoras que celebram a vitória da justiça, da compaixão e do reconhecimento do verdadeiro valor humano. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ser lembrado de que todos nós temos o poder de fazer a diferença na vida dos outros, independentemente de nossa posição social ou formação acadêmica.